Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. A nossa videoaula de hoje servirá como uma revisão dos conteúdos que nós vimos anteriormente, relativos às questões de regência nominal e de regência verbal. Vamos então nos lembrar. A regência verbal trata a respeito da relação existente entre o verbo e os seus complementos, que nós já vimos que são objetos diretos ou objetos indiretos. Como nós vimos, determinados verbos terminam entrando em questão porque eles têm mais de um significado. Então, em certo significado, ele vai atuar como verbo transitivo direto, não exigindo preposição após o verbo, e em outros casos, quando ele tem um segundo significado, ele vai entrar como verbo transitivo indireto. Esse sim, exigindo uma preposição. Nós consideramos nas nossas videoaulas alguns casos particulares que nós vamos relembrar a seguir, como por exemplo o caso do verbo assistir. Nós vimos que o verbo assistir, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto e exige sempre a preposição a. Então, em vez de dizer eu assisti o filme, nós deveremos dizer eu assisti ao filme. Agora, o verbo assistir, no sentido de dar assistência, é verbo transitivo direto. Ou seja, ele não exige nenhum tipo de preposição. Vimos o que acontece também com o verbo esquecer e com o verbo lembrar. Quando esses verbos são utilizados juntamente com o pronome oblíquo, eles obrigatoriamente exigem a preposição de. Então, o correto seria dizer esqueci-me de seu nome, certo? Por causa do pronome me, que é pronome oblíquo, ele exige a preposição de. Agora, se não tivermos nenhum pronome oblíquo, também não usaremos nenhuma preposição. Aí diremos, lembrei seu nome e não lembrei de seu nome. Correto? Um terceiro verbo importante é o verbo ir e também o verbo chegar. Vamos nos lembrar que no nosso dia a dia, na linguagem popular, nós utilizamos esses verbos como os verbos transitivos indiretos, exigindo a preposição em. Por isso nós dizemos, cheguei em casa, cheguei no trabalho. Mas o uso conceituado da gramática normativa diz que esses verbos são verbos transitivos indiretos, mas que eles exigem não a preposição em, mas sim a preposição a. Então o correto é dizer, cheguei à casa, cheguei ao trabalho, cheguei ao colégio. Correto? Depois nós temos o verbo aspirar. Vamos nos lembrar. Aspirar, no sentido de desejar, é verbo transitivo indireto e sempre exige a preposição a. Então, o correto é dizer, aspirei a uma vida melhor. Agora, quando ele está no sentido de sorver ou de respirar, ele é verbo transitivo direto, ou seja, não exige preposição alguma, como, por exemplo, na frase aspirei ar puro, em que nós não temos nenhuma preposição depois do verbo. Próximo verbo importante é o verbo implicar. Nós vimos que implicar, no sentido de acarretar alguma consequência, é verbo transitivo direto, ou seja, ele não exige nenhuma preposição. Agora, implicar, no sentido de discutir ou no sentido de contrariar alguém, ele é verbo transitivo indireto e exige a preposição com. Por exemplo, na frase eu impliquei com meu irmão. Correto? Depois nós temos aí o verbo namorar. Nós vimos que o verbo namorar nós utilizamos de uma maneira variante em relação à gramática normativa. Nós dizemos que fulano namora com, mas na realidade o verbo namorar é verbo transitivo direto e não exige preposição alguma. Então o correto seria dizer eu namoro fulana e não eu namoro com fulana. Temos os verbos obedecer e desobedecer, que são classicamente verbos transitivos indiretos e exige sempre a preposição a. Então, eu obedeço a meus pais ou eu obedeço às leis. Correto? Depois nós temos o verbo visar, que terá 3 sentidos. Lembrem-se de que nós dissemos que o verbo visar, por exemplo, no sentido de ver, ele é verbo transitivo direto. Então, ele não exige preposição. Se eu disser eu visei o documento, não exige preposição. Temos o verbo visar no sentido de mirar.
em que ele também é verbo transitivo direto e não exige preposição alguma. Então eu posso dizer: mirei o alvo e atirei, sem preposição. Agora, o verbo visar, no sentido de almejar ou de desejar, é verbo transitivo indireto e sempre exige a preposição a. Então eu viso a um cargo mais confortável. Correto? Pessoal, agora vamos lembrar um pouco a respeito das regras de regência nominal. Então, ao contrário da regência verbal, a regência nominal estabelece uma relação de sentido entre os substantivos, os adjetivos e os advérbios junto com as preposições. Nós sabemos utilizá-los classicamente, então nós só vamos relembrar de alguns casos importantes para nós, como por exemplo, acessível é um adjetivo. Quem é acessível a alguém. Quem é alheio a alguém. Quem é atento a alguma coisa e não com alguma coisa. Já no caso de ser compatível, quem é compatível com alguém e nunca a alguém. Quem é cuidadoso com alguém e nunca a alguém. Quem é entendido, por exemplo, é entendido em alguma coisa e não a alguma coisa. Quem é essencial a alguém ou para alguém. Correto? E quem é favorável a determinada coisa ou para determinada coisa. Quem é fiel a alguém. Quem é grato a alguém. Quem é obediente a alguém ou alguma coisa. Quem é responsável por alguma coisa e nunca a alguma coisa. Quem é superior é sempre superior a alguém e não superior de alguém. Quem está vazio de alguma coisa e não para com alguma coisa. O contrário de útil. Quem é útil para alguma coisa e não a alguma coisa. Quem está de acordo com alguma coisa e não a alguma coisa. Quem é antipático a alguém ou é antipático por alguém. Quem exerce influência sobre alguém e não a alguém. Quem sente ódio de alguém ou a alguém. E quem está unido com alguém ou está unido entre alguém. Correto? Essas são algumas dicas importantes que nós precisávamos relembrar a respeito desses dois conteúdos e com base neles nós teremos algumas atividades que estarão disponíveis para vocês, tanto no Agenda Edu quanto na nossa plataforma UNOI. Isso era o que nós tínhamos a considerar e muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.